Deus quer que você voe alto. Deus quer você em constante progresso e brilhando cada vez mais. Sejam todos muito bem-vindos, tenham uma semana abençoadíssima, todos vocês, uma semana incrível, e vamos lá, bom dia a todos da transmissão, que Deus abençoe vocês grandemente. O que está escrito aqui? Mais uma vez? Como águia. Acho que essa reunião vai ser divertida hoje. Eu acho. Para uns vai ser. Para outros não sei. Mas vamos fazer um estudo aqui, meio rápido, resumido, sobre alguns pássaros. E aí, começando aqui, deixa eu ler primeiro. Como águia, né? O que mostra isso? Nós somos comparados na Bíblia com a águia. E todos sabem das características que tem a águia. Aqui no decorrer eu vou falar dessas características. Mas uma delas é voar muito alto. Ela voa alto. E aí, nós que vivemos por fé, e viver por fé é a melhor coisa que existe, nós que somos prisioneiros da esperança, e ser prisioneiro da esperança é aquele povo que nunca perde a esperança. Eu falava uma coisa ontem, que eu vi uma estatística, e eu mais ou menos por conhecer mais ou menos a história de alguns de vocês, busco o crescimento da China nos últimos 5 anos. O quanto ela cresceu nos últimos 5 anos. E busco de vocês, quanto vocês cresceram nos últimos 5 anos. Vocês vão ficar chocados. O quanto vocês cresceram mais do que a China. Que é a bola da vez. Que é o exemplo de avanço e de crescimento. Busca lá para vocês verem. Vocês vão descobrir que vocês cresceram mais. Avançaram mais. Diz assim a Bíblia. Diga comigo, ele fortalece o cansado e dá grande vigor aos que está sem forças. Opa, fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Quer dizer, renova suas forças. Diga, até os jovens se cansam. Diga, e ficam exaustos. Diga, e os moços tropeçam e caem. Diga, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Não, agora eu vou repetir isso aqui. Tem um jovem do teu lado, olha para ele e fala assim, ó, até os jovens se cansam e ficam exaustos. Diga, mas aqueles que esperam no Senhor, agora você que está nessa posição, aquele que espera no Senhor, diga, renova suas forças. Diga, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Diga, esse sou eu. Tá vendo, meninada? Vocês não vigiam, não. Tá achando que vocês é a bola da vez? Né? Ah, nós temos a juventude, não tem problema, nós temos renovação. Né? Nós temos renovação. Dá vigor ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão.
Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Na Almeida diz assim. Agora, vamos falar um pouquinho da águia. A águia é símbolo de força ao redor do mundo. Tanto que, nós já falamos sobre isso aqui, os Estados Unidos escolheram a águia como símbolo da nação. Que ela tem algumas características, né? Por conta da sua força, agudez visual, habilidade de voo, coragem, ela é a rainha dos pássaros. Olha as características, né? Por que eles escolheram ela? Porque é símbolo de liberdade, garra, valentia, independência, coragem, excelência. E ela é vista como um predador poderoso. Resiliente, que protege sua prole, defende seu território, simbolizando a defesa dos valores e interesses americanos. Agora, essas qualidades é para estar na vida do cristão. Todas elas. É para a gente realmente receber isso. Isso é meu. Eu não sou vítima. Eu não sou vítima. Isso tem que estar em nós. Os que esperam no Senhor. Onde está a sua confiança? Em quem você está esperando? Pensai nas coisas lá do alto. E não nas coisas que são aqui da terra. Isso significa que nós não fomos chamados para voar baixo, e sim alto, para não viver ciscando, como galinha, não viver em puleiro. Mas, vamos lá. Vamos falar do iambu. Iambu é um pássaro também. É uma espécie que voa abaixo, diga comigo, é uma espécie que voa abaixo, próximo ao solo, seu voo é curto e baixo, com batidas de asas rápidas. Iambu constrói os ninhos no solo, entre a vegetação densa. A águia voa alto, iambu voa abaixo. A águia faz seu ninho nos penhascos, nos lugares altos ou árvores muito altas. O iambu no meio da vegetação. É um pássaro também. Voa também. Galinha também faz seus pequenos voos. Faz ou não faz? Em relação à reprodução dos iambus, enquanto a águia, ela tem essa característica, né, de proteção. Tem aquela imagem, a coisa mais linda, né? Não sei se você já viu um vídeo que correu muito aí nas redes sociais, quando a águia ela vem e dá um rasante e pega um filhote de tubarão e sai voando, carregando aquele filhote de tubarão. Já viram essa cena ou não? Sim ou não? Nunca? Busca essa imagem depois. Ela vem, ela dá um rasante e vai e pega um tubarão e ela sai e leva aquele tubarão. Enquanto a águia, ela voa cada vez mais alto e constrói seus ninhos em lugares elevados, seguros, geralmente em grandes árvores ou em penhascos ou paredões íngremes. É constante, é estável, ela não varia o seu voo entre baixo e alto. Ela é constante, sempre alto. Aí, vamos lá. Tem um pelicano. O pelicano, ele tem uma situação interessante, né? Ele realiza voos curtos, breves, baixos. Diga comigo, devido o tamanho do papo. Quem tem papo grande,
voa abaixo. O papo não deixa voar. Fala demais. Trazendo aqui, ó. Essa situação pode ser comparada à vida de alguns cristãos onde os voos são curtos, baixos e breves, devido ao excesso de palavras que não deveria ser falado. Fala muito e faz pouco. Será que alguns vão sair daqui com um apelido hoje? Só tem águia? Só temos águia? Ou temos pelicano? Iambu? A águia enfrenta as tempestades, voando acima delas, e assim somos ensinados pela palavra de Deus a sobrevoar os problemas, as turbulências, jamais abaixo ou subjugados. Agora tem o urubu também. Qual a característica do urubu? Ele também voa. Às vezes parece até que voa alto, mas voa em círculo, sempre em círculo, e sempre ao redor de alguma carniça. Entendeu ou não? Sim ou não? E senão vou achar que está servindo. Se você não deu uma gargalhada, eu vou falar, vestiu a carapuça, ficou bravo. É o urubu. Voa em círculos sobre alguma coisa morta, estragada, sem progresso, sem avanço, sem evolução, remoendo os sentimentos do passado. Está ali, ó, sempre em círculo. E não está voando em cima de coisas novas. Sempre atrás de coisas mortas, que não acrescenta, que não edifica. Quantos já falamos aqui, gente? Águia, iambu, pelicano, urubu. A hora que você vê coisa micuinha, muita coisa, sai para lá, sem essa coisa de urubu aqui, tá? Vamos voar alto, vamos atrás de coisa nova, né? Menos pelicano, menos, né? Muito papo. O Senhor dá força, grande vigor, multiplica as forças daquele que se encontra cansado e sem força. E aí, biblicamente, né? Lembra de Josué e Caleb? Josué e Caleb tinham uma promessa, né, incrível, junto com... Eram em 12 ao todo, 12 líderes, 12 cabeças. Mas dos 12, 10 quando entrar na terra prometida, ou quando foram espionar a terra prometida, se depararam lá com seus gigantes, né? Com os gigantes que havia lá. E 10, a fé foi por água abaixo. Aí você olha os dois, que a Bíblia diz que tinham um outro espírito, os dois que foi Josué e Caleb, você vê a palavra se cumprindo na vida deles. Porque quem se lembra do que a Bíblia diz sobre Caleb, que teve um outro espírito, que enquanto todo mundo estava falando do gigante, estava falando da dificuldade, estava falando, nós não podemos entrar nessa terra, a terra consome seus moradores, nós vimos lá gigantes, nós parecemos gafanhotos diante deles, e aí vem Josué e Caleb e diz, cale-se, cala a boca, se Deus se agradar de nós, Deus vai nos colocar nessa terra, tão somente a gente não seja incrédulo contra o Senhor, eles são o nosso pão. Olha que palavra, eles são o nosso pão. Caleb chegou aos 80 com o vigor dos 40. Chegou aos 80 com forças renovadas, vigor, rejuvenesceu. Não envelheceu. Não perdeu a capacidade. Chega lá aos 80, ele está dizendo, estou tão forte como antes. Dai-me a minha montanha.
Deixa eu entrar lá. Deixa eu tomar posse. Não quero nem a facilidade. Da minha montanha. Você vê a renovação interna. Não envelheceu. Não envelheceu. O espírito não envelheceu. O físico não envelheceu. Teve as suas forças renovadas. Seu espírito renovado. Então, aí vem lá, o Senhor diz assim: Josué e Caleb, porque houve neles um outro espírito, e perseverou em seguir. Eles vão entrar. Será que isso é história? Ou é possível uma pessoa... Você sabe que a fé, ela rejuvenesce. Porque nós temos renovação de sonhos. Nós queremos viver coisas novas porque Deus renova os nossos sonhos. E acreditamos nisso. Que nós podemos viver coisas novas, experimentar coisas novas, realizar coisas novas. E isso é maravilhoso. É os que esperam no Senhor. Ah, bispo, mas e o caos que está aí? Olha Abacuque, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem baixos, nem os bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, diga comigo, é a minha força. Ele faz os meus pés como do cervo, ele me faz-me andar, diga comigo, em lugares altos. Olha que coisa linda. Ainda que tudo pareça perdido, ainda que tudo esteja um caos, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ele fará os meus pés como do cervo, andar nos lugares altos. Não é maravilhoso? Sim ou não? Isso é fé. Fica aqui dentro escutando história não, gente. Se não entrar nas suas entranhas, você vai fazer parte da estatística que a gente vê por aí. Eu disse esses dias, né? 50% da população, nome sujo, endividado. É 80 já. É 80. 80% das famílias endividadas. Não é assustador um negócio desse? Só que tem 20% aí que está voando. Tem gente aí crescendo mais do que a China. Não é? Vocês olham para mim com um olhar tão distante. Vocês acham que eu estou contando história para vocês? Sim ou não? Tem gente crescendo agora. Tem gente avançando agora. O que nos faz? Tem gente que esse é o melhor dos meses. Esse aqui que não terminou. É o melhor dos meses. Num cenário que nós estamos vendo. Mas biblicamente está tudo certo. Águias têm asas desproporcionais ao tamanho do corpo. Porque ela faz voos altos e longos. As águias não ruflam as asas como beija-flor. Elas abrem as asas e planam, permitindo que o vento as leve. Diga comigo, não por força, nem por violência, mas pelo meu, eu abro as asas e o Espírito me... Eu só confio. Para onde o Senhor vai me levar, Espírito? Para onde o Senhor vai me levar, Senhor? Vai, me guia. Já viu que bonito? De vez em quando, você já parou para ver o voo de uma águia? Já viu que bonito? Ela não bate asas. Ela simplesmente a faz assim. Aí de repente vem e entra aquela rajada de vento debaixo dela. Você só vê ela fazer. Diga assim, ó. Para onde o Senhor vai me levar? Espírito Santo. Não por força, nem por violência.
mas pelo meu espírito. Águia possui 3 fóveas. O que significa? Que permite ela enxergar simultaneamente o que está à frente, acima e abaixo dela. É tridimensional. Nós seres humanos, nós temos uma, nós focamos aqui, e eu não vejo o que está acontecendo aqui, eu não vejo o que está acontecendo lá, e nem vejo o que está acontecendo aqui. A águia, ela vê o que está acontecendo aqui, aqui e debaixo dela. O cristão é comparado a quem? Ele conhece o que está, ele sabe, ele vê o que está acontecendo aqui, ele sabe o que está acontecendo ali, e ele sabe o que está acontecendo aqui. A sua visão é tridimensional. Que ele não vê só de forma natural. Ele vê o mundo espiritual de cima e ele tem discernimento de baixo. Ele sabe o que é natural e ele sabe o que é espiritual. Ele sabe o que ele tem que fazer de forma natural, o que eu faço como humano, e ele sabe o que ele tem que fazer de forma espiritual, que não depende dele como humano. Está entendendo ou não? E nós precisamos dessa visão. Nós precisamos dessa visão. Estou vendo o que está acontecendo no mundo espiritual. Vamos lá. Tem portas que só Deus... Tem coisas que só Deus operando. Operando eu. A porta que Deus abre. Eis que coloquei diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. A gente entrar nesse mundo. Dê visão de águia, Senhor. O Senhor nos compara à águia. Eu quero enxergar o que está acima, abaixo e debaixo. Não quero essa visão curta, não. Só vejo o que está diante do meu nariz. E às vezes nem isso. Elas possuem mais células fotorreceptoras na retina que os seres humanos. O que significa que sua visão é muito mais aguda. Que é aquela história que... dizem que a águia ela pode enxergar um rato no meio do canavial a 3 km de distância. Ela enxerga a sua presa. Já pensou? É igual a foto lá do coisa. Ela enxergou lá de cima o tubarão, um peixe grande. Olha que negócio maravilhoso. Quem está precisando pegar um tubarão essa semana? Quem está precisando pegar um tubarão essa semana? Ó, levanta a mão, quem? Tubarão é um cliente grande. Cliente grande, quem está precisando? Em nome de Jesus, eu declaro, você vai pegar um tubarão essa semana. Tubarão, ele não tem como escapar de você. Diga, ele não tem como escapar de mim. Diga, as minhas garras é de águia. Diga, eu vou pescar o meu tubarão essa semana. Você vai ainda... Você vai ainda me compartilhar. Você vai falar, bispo, ó, teve alguém que estava aqui agora, acho que a semana passada, saiu da reunião aqui por causa daquela palavra, nem lembro qual era a palavra. Ele falou, ó, tinha uma pessoa que não me dava retorno há muito tempo, sumiu. A semana passada, a hora que eu saí daqui, eu entrei em contato, fechado o negócio, na parte da manhã ainda. Não, você é águia, meu filho. Diga assim, ele não tem como escapar. Ó. Depois que você foi lá e ó. Você é águia, filho. Vamos lá. O Espírito Santo nos ensina como exemplo da águia que podemos ter uma visão espiritual profunda em relação à vida e às coisas espirituais. Quando nós temos a visão de Deus, nós temos a visão do sobrenatural. É do sobrenatural. Nós enxergamos o que boa parte não enxerga.
Nós vemos aquilo que não... Olha o que diz, olha, presta atenção nisso aqui, ó, presta atenção. Olha o versículo que eu vou ler para você. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Diga comigo, pois lhe são loucura. Tem gente que olha e fala assim, ai, que absurdo que esse povo está falando, né? Está tudo certo, filho. Tudo certo, é uma questão de espírito. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, diga comigo, discerne todas as coisas. E ele mesmo por ninguém é discernido. Como é que eu vou entender uma pessoa que é espiritual? Não vai entender, meu filho. Você não entende uma pessoa que é espiritual. Você não discerne ela. Não discerne nem o porquê que ela vê as coisas da forma que ela vê. Porque ela é espiritual. Quando a gente não entende as coisas, está faltando espírito. Nós somos comparados à águia, temos visão sobrenatural, ilimitada, diferenciada, sábia e incomum. Temos um discernimento de mundo que o mundo não tem. Jó 39 diz assim, é por sua ordem que a águia se eleva no alto e constrói o seu ninho. Por ordem de quem? Deus. É por sua ordem. Um penhasco é sua morada, ali passa a noite. Uma escarpa rochosa é sua fortaleza. De lá sai em busca de alimento, e longe os seus olhos o veem. Longe. Seus filhotes bebem sangue, e onde há mortos, ali ela está. Águias não foram feitas para ser criadas em cativeiro. Sua vocação é a liberdade. Elas são livres. Águia não é prisioneira. E olha que lindo, ó. Diga comigo, ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Diga ali a liberdade. Está vendo? O Senhor é o quê? E aonde Ele está ali a liberdade. Nós não vivemos em cativeiro. Nós somos livres. Salmo 103, 5. Que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude, diga comigo, se renova como a águia. Olha que lindo. As renovações nos transformam em pessoas poderosas, por isso que nós precisamos de contínua renovação. Enche de bens a sua existência, e a sua juventude se renova como a águia. O que significa renovação? Se libertar dos hábitos que atrasam a sua vida. Eu não vou ficar preso no mesmo hábito, no mesmo ciclo. Indisciplina, rituais, mentalidade que não leva a lugar nenhum. São mudanças que rejuvenescem. Que nos deixam mais fortes, robustos na fé e na vida. Deuteronômio diz assim, como a águia que desperta sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as suas asas para apanhá-los, levando sobre elas. Quer dizer, a águia nos ensina sobre liderança, visão, clareza, coragem, resiliência, proteção, cuidado, voos altos, individuais e retos. Constrói o seu ninho em lugares elevados, ensina os seus filhotes a voar, porque quando está na zona de conforto, para fora do ninho. Qual é a beleza de ser águia se não voar alto? Não é verdade? Não existe beleza em ser uma águia se você não voar alto. O bispo, o senhor está falando sobre isso. Jesus ama, para fazer a gente entender. Você prestou atenção que boa parte dos ensinamentos de Jesus tem uma parábola, um ensinamento, uma comparação para nos fazer entender? O reino dos céus é semelhante a... Porque senão a gente não entenderia. Parábola, a passagem da águia, Isaías, para a gente entender para que nós fomos projetados. Mas por que eu não estou voando? Questão de fé. Talvez eu ainda não deixei entrar o que precisava entrar. Ainda sou racionais, meus voos são curtos porque eu não tenho investido nisso. Preciso
começar a dar os meus passos, me envolver mais no mundo espiritual e sair um pouco das notícias, sair um pouco do ambiente, que é aquele ambiente que me mantém no mesmo lugar, com a mentalidade dos nossos pais, né? Ou, como eu disse hoje na live pela manhã, né? Às vezes a promessa parece grande demais. Toda promessa parece grande demais. Toda ela parece grande demais. Amém? Fiquem em pé, por gentileza. Eu quero que você feche seus olhos. Vamos lá. Assim como as águias, o Senhor cuida, dá força e nos força a crescer. Agora, nós precisamos aprender a voar, e Deus nos impulsiona ao crescimento, coisas maiores. Ele não nos quer estagnados, reduzidos a um mundinho pequeno. O Senhor tem muito mais para cada um de nós. Se Ele nos deu capacidade para voar, então Ele quer que voemos alto, bem alto, e nós temos potencial para mais. Diga, eu tenho potencial para mais. Você tem potencial para realizar coisas grandiosas, projetos maravilhosos. Provérbios diz assim: a vereda do justo é como a luz da alvorada. Diga comigo, que brilha cada vez mais. Quer dizer, não é um brilho só, ele vai brilhando cada vez mais. Cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabe aonde tropeçam. Meu filho, escute o que eu digo, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente. Eu vou repetir alguns pontos e eu quero que você preste atenção. Meu filho, escute o que eu digo a você. Preste atenção às minhas palavras. Nunca perca de vista. Guarde no fundo do seu coração. Pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olha o detalhe, olhe sempre para frente. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Vou repetir. Olhe sempre para a frente. Não olhe para os lados nem para trás. Olhe para a frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Assim é a vida do justo, sempre em ascensão. Deus quer que você voe alto. Deus quer você em constante progresso e brilhando cada vez mais. Diga, Deus quer que eu voe alto. Deus quer me ver em constante progresso e brilhando cada vez mais.
Então a direção para você: evolua todos os dias, mesmo que seja um pouquinho. Todos os dias cresça um pouco mais. Comprometa-se com um crescimento diário em sua vida. Nós somos constantemente influenciados e sabemos que as conexões são poderosas. Então faz conexões certas. Não aceite findar o seu dia sem progredir, avançar em alguma área. Sempre agradeça pelo menos por 3 coisas diferentes todos os dias. Independente de como tenha sido seu dia, termine o dia agradecendo, pois isso ajudará você a focar cada vez mais em coisas positivas e cultivar a gratidão. Lembre-se que o único dia que nós temos é o dia que se chama hoje. E aí, como nós vamos sair dele? Você é como uma águia que voa alto, reto, como uma flecha e sem oscilar. Não coloque dentro de você que um dia você vai voar alto, outro dia você vai voar baixo. Não, eu vou voar alto todos os dias. Você tem o Espírito Santo na sua vida. É guiado por Ele. Ele te dá uma visão diferenciada. Ele permite você enxergar além. Creia nisso e viverá dessa forma. Deus tem coisas grandes. Não viva como se você não tivesse recebido nada e nenhuma promessa do Senhor. Ele está nos fazendo promessas todos os dias. E se você perceber que as suas asas estão enferrujadas, ou suas garras estão frágeis, se perceber que o seu bico não está tão afiado, busque o renovo. Está na hora, se a Bíblia diz que o Senhor renovará as nossas forças, então você vai dizer ao Senhor: renova as minhas forças para que eu possa voar mais alto do que jamais voei, Senhor. Talvez você possa até pensar em algum momento que o seu voo mais alto, você já fez ele. Não. O voo mais alto você vai fazer. Sabia disso? Você ainda não fez o seu voo mais alto. E para muitos eu sinto, pelo Espírito, de dizer: você vai começar a fazer os seus voos mais altos a partir de agora. Você não fez os seus voos mais altos. Você vai começar a fazer os seus voos mais altos. Ah, que coisa linda, meu Deus. Então eu quero que você fale com Deus e fale com o Espírito Santo. Eu quero renovar. Eu preciso de renovação, Senhor. Eu quero uma plumagem nova, eu quero garras novas, eu quero um bico novo, eu quero fortalecimento das minhas asas, porque eu preciso desse renovo para voar mais alto que jamais voei. E na força do meu braço eu não posso ir. Na força do meu braço eu não posso ir. O Senhor é a sua força. O Senhor é a sua força. O Senhor é a sua força. Você pode dizer isso a Ele? O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força. E se você sente um pouco cansado, diga a Deus: renova as minhas forças, Senhor. Se você sente um pouco cansado, diga: eu preciso da renovação das minhas forças. Eu preciso da renovação das minhas plumas, das minhas penas. Eu preciso da renovação das minhas garras. Eu preciso da renovação do meu bico. Eu preciso da renovação para voar mais alto que jamais voei. Você vai voar mais alto do que jamais voou. Se envolva com as coisas certas. Quem não tem o Espírito de Deus não entende as coisas
coisas do Espírito. Parece loucura, mas para quem entende, sabe o que Deus está falando com você. E tem gente que vai começar a voar alto a partir de agora. Tem gente que vai começar a voar muito alto a partir de agora. Diga isso a Deus. Diga isso a Deus. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor, porque eu quero voar mais alto para a Tua glória. Eu quero voar mais alto que jamais voei para a Tua glória, Senhor. Renova as minhas forças, Senhor. Renova a unção sobre a minha vida. Peça a Deus visão. Peça a Deus visão de águia. Não, você não vai enxergar só o mundinho que está diante de você. Você não vai enxergar o mundinho que está só diante de você. Peça a Deus visão de águia, para você enxergar acima, abaixo, dos lados. A sua visão tem que ser tridimensional. Tridimensional. Você vai enxergar de forma ampla. Diga: Deus, renova a minha visão. Me dê visão de águia, Senhor. Me dê visão de águia. Me dê poder de águia. Me dê poder para voar alto. Me dê, meu Deus, para a Tua glória, Senhor. Me dê poder, meu Deus, para construir o meu ninho, meu Deus, nas alturas. Eu vou fazer do meu ninho lugar alto, meu Deus, para a Tua glória, Senhor. Renova o Teu povo, Senhor. Renova o Teu povo, meu Deus. Renova o Teu povo. Renova as forças, renova a unção. Renova, meu Deus, para voar mais alto do que jamais voaram. Dê forças a Ele. Renova, meu Deus. Renova a unção, renova a graça, renova o favor. Renova, meu Deus. Senhor, renova, meu Deus. Senhor, derrama nesta unção. Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Senhor, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Senhor, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Senhor, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E nós renovamos as nossas no Senhor. É pelo Espírito, é pelo poder do Espírito que nós vamos voar mais alto que jamais voamos. É pelo poder do Espírito, meu Deus, que nós vamos fazer aquilo, meu Deus, que humanamente não seria possível. Tenha suas forças renovadas. Tenha suas forças renovadas. Receba a visão de águia. Unge os olhos dela, Senhor. Unge os nossos, que eu peço a mim também, Senhor. Unge os meus, porque eu também preciso, Senhor. Nos dê visão, Senhor. Visão de águia, para vermos muito, enxergarmos muito além do que os nossos olhos naturais podem ver, Senhor. Amplie a nossa visão, Senhor. Amplie a nossa visão, Senhor. Renova a nossa visão, Senhor. Renova, Senhor. Renova. Em nome do Senhor Jesus. Tenha a sua visão renovada. Tenha a sua visão renovada. Tenha a sua visão renovada. Mas não é só visão. Não adianta visão sem asas fortes, garras fortes. Em nome do Senhor Jesus. Tenha as suas asas renovadas. Tenha as suas garras renovadas. Em nome do Senhor Jesus, não vão poder fugir de você. Você é a águia. Em nome de Jesus, tenha aquela visão aonde o tubarão não teve como fugir dela. A presa não teve como fugir dela. Porque é uma águia e ela é poderosa. Vai, Senhor. Vai, Senhor. Em nome de Jesus. Receba essa unção sobre a tua vida. É pelo poder do Espírito que você vai voar muito mais alto que jamais voou. É pelo poder do Espírito que você vai além. Aleluia. Receba essa unção. O Senhor é. O Senhor é santo. Santo é o Senhor.
Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Teu trono acima está. Nós te adoramos, Senhor. Teu nome imutável. Nós te adoramos, Senhor. Como um trovão. Diga isso a Ele, adora Ele, diga. Impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus. Nós proclamamos Poderoso. Poderoso és, grandioso és, como um trovão. Impetuoso. Impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus. Poderoso és, grandioso és, vitorioso Ele é. és. Nunca perdeu. Na tempestade está. E é por isso que nós voamos acima da tempestade. Teu nome infalível é. Aleluia. Os reinos vêm e vão. Teu trono acima está. Teu nome imutável é. Espírito Santo, renova a nossa visão. Amplia a nossa visão. Unge os nossos olhos. E principalmente os olhos espirituais, Senhor. Unge Ele. Eu oro por todas as pessoas que estão comigo agora. Renova as forças deles. Esse rejuvenescimento. Para voar mais alto que jamais voaram. Para fazer coisas maiores. Para ir além, onde a graça, só a graça pode levá-los. Só a graça, nada mais pode levá-los além. Renova as garras. Renova as asas. Porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Abençoe, Senhor. Eu declaro, Senhor, esta unção, essa renovação, para que eles possam ir muito além do que jamais foram. Renova a alegria. Renova, Senhor. Renova a fé. Renova a visão. Renova as forças. Que gere uma renovação na vida, nos resultados, nas empresas e em todas as áreas da vida. Eu abençoo todas as pessoas que aqui estão. Eu oro e, como declarei, Senhor, eu profetizo aqueles que têm um alvo já, que ele pegue o seu tubarão essa semana, Senhor. Eu declaro, não tem como ele escapar. Não tem como ele escapar. Dê a visão aonde está e dê a força necessária. Porque a águia, para sair carregando aquela presa, é pessoa de asas fortes e de garras fortes. Senão ela não conseguiria sustentar o peso da sua presa, Senhor, do seu alvo. Dê a ela essa força para sustentar, capturar e sustentar. Eu abençoo. Eu abençoo cada homem, cada mulher, cada trabalhador. Eu abençoo, Senhor. E declaro que eles avancem, cresçam, rompam, que possam ir muito além do que jamais foram e voar muito mais alto do que jamais voaram. É o que eu declaro, é o que eu profetizo, é o que eu ligo em oração aqui na terra, para que seja
ligado nos céus. Diga: eu concordo com esta oração. Diga: eu creio nela e tomo posse. Diga: e saio daqui renovado para voar mais alto do que jamais voei, para a glória do Senhor. Amém? Amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas.